Mensagem do céu. Queridos, vamos estudar judeus messiânicos, pelo amor do Eterno, vamos estudar que a gente ganha mais, não é? Ganha mais conhecimento, mais sabedoria, mais entendimento das coisas e vamos ter a compreensão desse livro complexo de entendimento, muito complexo de entendimento. Que o Eterno fale ao seu coração, Judeus Messiânicos 7, versículo 20 em diante. Vamos lá, queridos, olha só. E visto que não é sem prestar juramento, e aí entra um enxerto grande, um grande enxerto que vai na metade do versículo 20 de Hebreus, Judeus Messiânicos 7, até versículo 21, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Então, essa colocação foi totalmente acrescida, como se o autor tivesse o interesse de trazer o entendimento para as pessoas. Mas, queridos, todas as vezes que nós vamos colocar algo para o entendimento das pessoas, no sentido do entendimento da pessoa que está apresentando aquele contexto. Por isso eu falo para vocês, amados, não é? Estudem. Estão estudando aqui no Som do Céu? Sim, estamos. Então vamos estudar também particularmente, vamos ter entendimento, não é? O sacerdote Kohen Gadol, ele tinha os votos dele, então isso é chamado de juramento todas as vezes que alguém vai fazer um voto. Isso é tido nas escrituras como sendo um juramento, e nós temos vários cursos aí que tratam do motivo por que nós não devemos fazer juramento. Nós temos pessoas hoje em sérios problemas acerca de fazer um voto. Há pessoas que colocaram para o Eterno, olha, eu não vou mais tomar vinho na minha vida. Yeshua falou que ele não tomaria vinho até a volta dele, então eu também estou abrindo mão de tomar vinho, não é? E aí o que acontece? A pessoa descobriu que o seu Dat Mashiach, ou a ceia do Messias, é feita com vinho. O Pesach tem vinho, o Kiddush tem vinho. Então a pessoa hoje não pode cumprir vários quesitos de santificação na sua vida porque ela fez o juramento. Todo juramento que nós fazemos, por exemplo, há pessoas que fazem um tipo de juramento que ela naquele momento ela acredita que é o juramento que eu vou dizer é um juramento físico. Então, há pessoas, por exemplo, que laquearam as trompas, decidiram que não queria ter filhos, não é? E aconteceu algum caso de fatalidade na família, ou a perda de algum filho, ou alguma coisa assim, a pessoa ela fez um pacto pessoal com o seu próprio organismo, tomando uma decisão de não ter filhos, não é? E de repente esse pacto ela não podia cumprir. Homens que fizeram a vasectomia e depois quiseram reverter, por exemplo, eu estou falando de algo meramente humano, de nós para conosco mesmo. Imagine nós fazermos alguma coisa em relação ao Todo-Poderoso. Imagine nós apresentarmos diante dele o juramento. E o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, ele faz um juramento. Ele faz o juramento que ele vai servir o Eterno durante toda a sua vida. A pessoa proposta a ser Kohen Gadol, existia um critério em Israel, o Eterno escolhia essas pessoas, não é? Depois de um tempo foi usado Urim e Tumim, ou seja, era utilizado o que eles colocavam como lançar sortes para saber qual era a vontade do Eterno, a escolha. E era assim, queridos, era assim. A pessoa, existiam os turnos também dos serviços ao Eterno. E no caso Kohen Gadol, quando o sumo sacerdote é chamado, ele tem de prestar o juramento que ele estará naquele serviço até o final dos seus dias, até o fim da sua vida. Enquanto ele puder, não existe a condição de ter 2 sumos sacerdotes com vida. Isso passou a acontecer quando os cargos não eram mais chamados pelo Eterno, passaram a se tornar, os cargos do sumo sacerdote se tornaram cargos políticos, não é? O sumo sacerdote de Israel, Kohen Gadol, não é, o mais alto posto religioso em Israel, não é, e também no exílio babilônico, não é? E o sumo sacerdote, ele era responsável por entrar no Santo dos Santos, por sacrifícios. Isso foi desde que que nós tivemos o Mishkan, que era o tabernáculo móvel, o primeiro tabernáculo que foi feito no deserto, que era por isso chamado tabernáculo móvel, e posteriormente quando se tornou
o templo mesmo, erguido por meio de Salomão, não é? Queridos, eu sempre trago isso na minha mente, porque é claro que Israel, durante os 40 anos, ele ficava muito tempo num único lugar, ficava um ano, o Eterno é uma pessoa que gosta de movimento, não é? E essas pessoas, elas ficavam muito tempo, essa multidão de pessoas ficavam muito tempo em um lugar, ficava em torno de um ano ou mais de um ano no mesmo lugar, e depois era necessário levantar acampamento. Quando a nuvem se levantava, eles tinham de se levantar também. E acontece que, imagine, queridos, quem estava esperando já sair do Egito e já entrar na terra prometida, não é verdade? Imagina as pessoas, principalmente os levitas, os coatitas, enfim, qualquer uma das linhagens ali de Levi, que acabavam tendo de desmontar o Mishkan, o tabernáculo móvel, para montar tudo de novo em outro lugar. Não era algo simples, queridos, e o sentido disso para nós, muitas vezes nós estamos aguardando, eu estou aguardando a volta de Mashiach, Yeshua, eu gostaria, claro, que ele já pudesse estar sobre as nuvens do céu. Meu desejo é que nós todos pudéssemos ser libertos, mas eu acredito que a gente não está clamando isso tão fortemente quanto deveríamos. Eu acho que a gente ainda acha que pode suportar mais. Eu acho que quando chegar no momento que nós não vamos mesmo suportar aqui, nós vamos clamar por libertação de uma maneira bem intensa. Aí eu acredito que ele vai voltar para a gente. Eu creio nisso de todo o coração. E acontece que somente os descendentes de Aarão, e depois via o nome que vocês vão ter, Finéias, e nós temos como Pinhas, aquele que defendeu a honra do Eterno dentro de uma situação caótica, onde os homens estavam literalmente se prostituindo com os inimigos de Israel, com as filhas dos inimigos de Israel, e ele acabou atravessando um homem e uma mulher durante o ato sexual, e o Eterno olhou para aquilo e falou: olha, o zelo dele pela minha vida é tão grande que os Kohen Gadol, os sumos sacerdotes, serão eleitos a partir da linhagem dele. Então, de Aharon, apenas a descendência do neto, eu acredito, Pinhas, Finéias, é que começou a ser erguida como Kohen Gadol, como sumo sacerdote. E aí aconteceu que depois do exílio babilônico, durante o período do Império Arquemeu, eu gostaria que vocês estudassem sobre esse Império Arquemeneu, né, que era o persa, não é? E do Egito, da dinastia do Egito, que foi a Ptolomaica. São duas linhagens de imperadores diferentes que agiram contra Israel. Depois nós tivemos também o Seleucida, e acabou submetendo Israel, acabou se tornando, na verdade, completamente sujeita à Síria, isso até o ano 37 da Era Comum que nós estamos. E já nesse período, os sumos sacerdotes, eles já eram, antes da Era Comum, na verdade, 37 antes da Era Comum, não da Era Comum, mas antes da Era Comum, quando Mashiach nasceu, nós vemos praticamente a última linhagem de sacerdotes escolhidos por sorte, por Urim Tumim. Nós vamos ver essa última vez que nós vemos uma pessoa entrar no templo para o serviço sagrado, foi Zacarias, pai de Yohanan Imersor. Posteriormente a isso, nós não vemos mais que as pessoas eleitas eram pela vontade do Eterno. Não tinha como haver dois sumos sacerdotes vivos ao mesmo tempo, simultaneamente. A Igreja Católica acabou acatando a mesma regra. Então a Igreja Católica nunca teve dois papas vivos como nós temos hoje, não é? Nós estamos vivendo algo inaudito mesmo. E na época de Yeshua nós já estávamos com dois sumos sacerdotes, genro e sogro, indicado por Roma, com um papel completamente prescrito para ser realizado, que era para ser feito, e já um papel político.
a política cada vez mais foi tomando forma em relação à religião, e um misto, na verdade, onde a política deseja o domínio da religião para o seu próprio prazer, o seu próprio dispor e as suas próprias intenções. E acontece que aqui nós vamos ler no versículo 22, por isso mesmo Yeshua tem se tornado fiador de superior aliança. Por que eles vão dizer sobre isso? Porque aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impelidos pela morte de continuar. Então, o exercício, no versículo 23, de um sumo sacerdote, ele era concluído quando ele morresse. A partir do momento, assim como acontece com a tradição católica, o Papa morreu, vai se reunir a cúria lá e vão decidir pelo próximo Papa, quem é que vai ser o líder. E nós tivemos uma ação com uma abdicação em tese, impossível de ser feita por causa do juramento, que acometeu o Papa Bento XVI com relação ao Papa atual. O fato de que hoje nós temos, em tese, na Igreja Católica, no segmento católico, 2 pontífices elevados por juramento, que estão vivos concomitantemente. Na época de Yeshua aconteceu a mesma situação. Nós tínhamos Caifás e nós tínhamos Anás, em outro lugar vai aparecer como Ananias, como sendo o genro e sogro, tendo o exercício de serem sumo sacerdote no mesmo período. Um estava vivo e o genro foi elevado ao poder do ofício de pontífice, no caso, eu vou dizer essa palavra porque não era um Kohen Gadol, né, queridos? Kohen Gadol somente poderia ser colocado no lugar pela ordem do Eterno. Quando o Eterno chamava alguém, essa pessoa tinha de fazer um juramento do exercício da sua função, ou seja, a pessoa não poderia revogar esse mandamento, ela não poderia posteriormente falar, olha, foi pesado demais, por que eu escolhi isso? E muitas vezes todos os chamados que eu e você temos da parte do Eterno, ele vai passar por esse momento também na sua vida, não é? Como nós não sabíamos como seria outra vida sem o Eterno, um projeto, um plano na nossa vida, onde nos teria levado, nós muitas vezes podemos julgar que aquilo que nós escolhemos foi demais pesado para nós, né? O sumo sacerdote, ele poderia ter problemas com a esposa em casa, com os filhos. Nós vamos ver, Haron passou por uma situação como essa, onde ele perdeu os 2 filhos no exercício de Kohen, de sacerdote, não sumo sacerdote. Em tese, os meninos deveriam ter bebido muito e foram fazer o serviço, queimaram o incenso, e acabou que eles pegaram um fogo que não era possível ser utilizado, e aquilo que nós fazemos na presença do Eterno, ele é fogo consumidor. Se nós não estamos protegidos pela santidade, não é que o Senhor quer matar alguém, mas o fato da proximidade faz com que a pessoa realmente seja destruída. O Senhor é fogo consumidor e a nossa obediência nos tem guardado, nos tem protegido. E quando nós nos aproximamos dele sem essa obediência, nós estamos expostos a ser consumidos, porque ele é fogo consumidor. Então, os meninos morreram, o Eterno não tinha aquilo para Haron. Haron foi um homem corajoso, um homem que acatou as ordens do Eterno, obedeceu aquilo, ainda que ele teve alguns problemas no percurso, como foi o caso do bezerro de ouro, não soube controlar o ânimo da população, não soube recorrer ao Eterno, não soube perguntar ao Eterno se era para fazer ou não o bezerro de ouro. É um absurdo, mas nós podemos ter de perguntar para o Eterno se é ou não para a gente fazer um bezerro de ouro. Deveria ser evidente que nós não devíamos fazer. Mas existem coisas que vêm para a gente numa aparência que nós colocamos, mas como eu não vou fazer isso, não é? Aarão, ele foi forçado pelas circunstâncias, ele não faria aquilo de modo solitário, e hoje eu e você podemos também ser forçados pelas circunstâncias a tomarmos decisões de fazermos bezerro de ouro, que é evidente que o Eterno não tem para nós que nós façamos isso. Mas, segundo a pressão social, nós podemos também tomar atitudes dessa maneira.
Versículo 24. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Ou seja, Yeshua não necessitou de ter um segundo Yeshua ou um segundo Mashiach. Ele é uma pessoa que foi criado antes de nós. Ele não foi criado, ele foi gerado. Ele é o único ser gerado do Eterno. Ele foi gerado. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Faça o estudo, eu aconselho você a fazer Yeshua no Tanar. E o Eterno tinha Mashiach antes mesmo da fundação do mundo, e Mashiach se propôs no Éden a lutar pela humanidade. Foi uma decisão dele. Ele se tornou aquele cordeiro morto diante da fundação do mundo para cobrir nossos pais, e de lá para cá ele tem feito isso, tem coberto a nossa vida. Eu quero tratar com vocês sobre isso. Vamos lá, 25 de Judeus Messiânicos 7. Por isso também pode salvar totalmente os que a ele se chegam ao Eterno, vivendo sempre para interceder por ele. Um dos papéis de Mashiach e Yeshua é que nós temos um intercessor que se compadece de nós, porque ele esteve no corpo, ele sabe o que é estar no corpo, ele conhece as pressões, ele conhece todas as questões que o nosso corpo exige. Versículo 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Ele está acima dos céus. Nós temos vários céus. Segundo o judaísmo, nós temos 7 céus, não é? Shaul HaShaliach vai tratar 3 céus, não é? O terceiro céu, no caso, o céu visível, o céu espacial e o céu dos céus, o céu que está sobre todos esses céus. O judaísmo vai tratar que nós temos 7 céus, enfim, e Mashiach estaria acima de todos esses céus, colocando ele à destra de Hashem, ou seja, não existe nada além de Hashem. O Eterno não tem nada acima dele, não é? É muito interessante esse conceito, porque nós vamos ver que existia um arco, não é? As pessoas acabam desenhando esse arco em volta do Eterno, não é? Como se estivesse acima, né? O arco. E o arco não está acima, ele está ao redor. São conceitos bastante interessantes, como se o Eterno fosse a parte superior de tudo. Então imagine que nós temos a terra e nós temos abaixo da terra também. É um conceito complexo acerca do judaísmo, as camadas que nós temos. Então nós teremos a intraterra ou abaixo da terra, nós temos a terra, nós vamos ter a atmosfera, nós vamos ter o céu visível, nós vamos ter o espaço, nós vamos ter uma parte onde estão os exércitos celestes e os exércitos que também são celestes, mas que pertencem ao adversário das nossas almas. Nós vamos ter um espaço superior que é colocado ainda onde estão as almas dos santos abaixo do trono do Eterno, um nível superior às almas que estão ainda abaixo dessas almas, porque essas almas aguardam o julgamento também. E aí nós vamos ter onde o Eterno está, e acima dali não tem mais nada. É uma coisa bastante interessante e completamente impossível de eu e você termos entendimento, aonde o Eterno preencheria todas as coisas, ou seja, a partir dali ele estaria, o próprio Eterno, por meio da sua presença, ele estaria sobre todas as coisas. Não tem como nós imaginarmos isso. Por isso, vários textos das Escrituras diz que ele preenche tudo, porque é como se todo o existente e o que nós não podemos compreender em existência estivessem abaixo da sua suprema autoridade. Inclusive os deuses, inclusive os Shedim, os demônios, os poderes deste mundo tenebroso que operam nas regiões celestiais, tudo isso está abaixo do Eterno. E como nós temos uma grande dificuldade de compreensão disso, nós acabamos temendo muita coisa, porque nós não conseguimos compreender que o Eterno continua acima de todas essas coisas. Yeshua tinha essa consciência durante toda a sua vida. Isso não impediu que ele sofresse o que ele sofreu, porque não tinha outro caminho para a nossa salvação. O projeto não tinha outro. Se tivesse, o Eterno teria feito. Pode acreditar que a mente dele é bem superior à nossa. E Mashiach estaria hoje ao lado à destra do Eterno. Ele estaria sentado à sua direita.
e toda essa emanação divina, a emanação que procede do Eterno, viria também sobre a vida de Mashiach em primeiro lugar. Em primeiro lugar, a emanação do Eterno viria sobre Mashiach e depois sobre todas as coisas. Então, porque ele está num lugar elevado. Então, em tese, à medida que nós nos elevamos, nós vamos ter uma emanação maior das coisas do Eterno. E à medida que nós nos inferiorizamos, nós vamos diminuídos, nós vamos ficando cada vez mais terrenos, animais e corruptos e vivendo de acordo com os nossos sentidos. Yeshua, ele foi feito mais alto do que todos os céus, mas ele não está de maneira nenhuma sobrepondo quem Hashem seja. Só que o Eterno não pode ser juntado a ninguém, mas ele desejou se juntar a Mashiach e por meio de Mashiach com todo aquele que nele crê. Não é? Versículo 27. Que não tem necessidade como sumo sacerdote de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque ele fez isso uma vez por toda quando a si mesmo se ofereceu. Yeshua nunca precisou de salvação, nós somos necessitados de salvação, e Yeshua jamais passou por um contexto de necessitar ser salvo. Ele não precisa fazer sacrifício por si próprio. Ele não morreu por si, depois por nós. Ele não precisava disso. Ele fez isso voluntariamente. Não é à toa que o Eterno se agrada tanto dele, não é? Porque a Torá constitui o sumo sacerdote a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior à Torá constituiu o Filho perfeito para sempre. Aqui nós vamos parar, queridos, porque a Torá fala de Yeshua. A Torá vai falar que vai ser encaminhado uma pessoa, um profeta, que nós temos dificuldade de ver Yeshua como profeta, nós achamos que o diminuímos, mas ele é um profeta, e todo aquele que foi levantado pelo Eterno é profeta, ainda que não saiba, ele tem o dever e o poder de profetizar. Ele tem o dever e o poder de profetizar. Se você não profetiza, é uma escolha sua de não trazer à existência as coisas que o Eterno diz. Mas se você nasceu de novo, o Eterno te chama para profetizar. Ele te chama para abençoar essa terra. Ele te chama para abençoar os teus filhos. Ele te chama para ser uma bênção sobre a terra e alterar toda a existência ao seu redor. Ele te chama para chamar à existência coisas que ele deseja sobre a terra. Então, nós vamos tratar na próxima aula sobre o versículo 28, que vai tratar de Mashiach superior à Torá, não é? E nós vamos tratar exatamente da Torá que aponta para o Mashiach e por que o autor de Judeus Messiânicos considera Yeshua superior à Torá. É bastante interessante a maneira que o autor de Judeus Messiânicos compreende a Torá e como ele compreende Mashiach. Ele compreende a Torá como letras, que eu poderia dizer até um código genético do próprio Yeshua, mas a pessoa de Yeshua, o ser andante, a vida vivificante, ele considera que é a encarnação da Torá, o poder e a autoridade de Mashiach e Yeshua, onde em si ele consegue trazer a Torá, mas de uma maneira que constitui vida sobre a minha vida e a sua vida, e desta maneira ele vai considerar Yeshua de uma maneira. Foi bem difícil entender esse conceito, eu espero trazer para vocês no próximo encontro estudando Judeus Messiânicos, e eu aguardo por você, tá bom, meu querido e minha querida? Queridos, vamos orar. Senhor nosso Pai, nós colocamos diante do Senhor a nossa vida, o nosso coração, que nós possamos ter sabedoria, entendimento, força, conselho, conhecimento e temor Teu para compreendermos a grandeza da plenitude da Tua bondade. É maravilhoso nós podermos estudar com alguém que estava lá no primeiro século, Pai. Temos entendimento do pensamento vigente por alguém de tantos anos atrás que chegou para a gente por meio desse estudo de judeus, desta carta aos judeus messiânicos. Nos ajude a termos entendimento da conversão de judeus messiânicos nesse período, a Mashiach e Yeshua, e nos ajude a termos entendimento da conversão das nossas vidas. Pai, não deixa que nós venhamos a duvidar de quem o Senhor é, duvidar da Tua bondade, da beleza da Tua santidade, deixar de tributar a glória devida do Teu nome. Nos ajude, por amor da Tua infinita misericórdia, a fazermos o bem. É o que nós Te suplicamos, Pai. Fica conosco, dá-nos da Tua presença,
dá-nos da tua benignidade e ajuda-nos, Pai, a compreendermos o que o Senhor tem para nossas vidas. Coopera conosco, nós dependemos totalmente de Ti, guarda a saúde dos Teus filhinhos, nós estamos aí com novos ataques vindo sobre o nosso país, que o Senhor tenha piedade de nós, tenha piedade dos nossos governantes, que o Senhor possa falar, Pai, sobrenaturalmente com esses homens que decidem a vida, principalmente a vida dos Teus filhos, não que nós sejamos melhores do que ninguém, mas nós somos a Tua porção, Pai, nós somos o Teu louvor na terra dos viventes. Nos ajude, Pai, a persistirmos e perseverarmos em Ti e a estarmos completamente ligados ao que o Senhor tem para as nossas vidas. Fica conosco, bendito Pai, porque nós somos Teus. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja. Mensagem do céu.